Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Agradecemos a Deus por mais um dia, por mais esse domingo, né, na presença do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos protegido. Até aqui a boa mão do Senhor tem estado conosco, né, meus irmãos? Continuamos firmes na presença de Deus em oração. Tenho orado pela vida dos meus irmãos. Creio que os irmãos também têm orado pela minha vida, pela minha família. E até aqui o Senhor tem nos guardado, né? O Senhor tem nos protegido. Graças a Deus por essa oportunidade, né? Temos orado pela família dos irmãos também. Eu tenho certeza que o Senhor está no meio de nós. Amém? Eu quero aqui nessa noite deixar uma palavra para os irmãos e quero começar na Epístola de Tiago, capítulo 4. Né? Vamos lá, Epístola de Tiago, capítulo 4. Quero iniciar aqui, né, em Tiago, e depois a gente vai estar meditando, né? Vamos estar meditando aqui em outros capítulos, versículos da palavra do Senhor. Vamos abrir então em Tiago, capítulo 4. Vamos ver aqui o versículo 7 e 8. Amém? Assim diz o Senhor, né? A palavra do Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém? Até aqui vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa palavra maravilhosa, essa palavra que nos fortalece, né? Lâmpada para meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor nosso Deus. Nós queremos te agradecer, te bendizemos por essa noite, por esse momento. Nós estamos diante da tua palavra, Senhor, ó Deus vivo, Deus que fala, ó Deus que tenha, Senhor, estado no nosso meio. Venha agir no meio, Senhor, da tua igreja. Venha visitar os nossos lares agora. Venha trazer conforto e paz aos nossos corações, Senhor. Envia sobre nós a tua palavra santa e revelada, Senhor, nessa noite. Cuida, Senhor, como o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado dos nossos familiares, de cada um de nós. A tua mão de poder, os teus anjos têm se acampado em volta dos nossos lares, têm nos guardado e nos protegido, Senhor. Nos dê, ó Deus, cada dia, Senhor, que nós temos passado, Senhor, sentimos mesmo a tua santa proteção. Cada dia, Senhor, que amanhece, é um novo dia e te damos graças a Deus por cada dia vivido. Pai Santo, vem nessa noite, fala com a tua igreja, envia a tua palavra santa e revelada e vai lá no profundo, lá no oculto, lá nos nossos corações, Senhor, e fala mesmo onde só o Senhor conhece, onde só o Senhor, ó Deus, conhece e sabe onde tratar no íntimo do coração do homem, Pai. Envia sobre nós a tua palavra e abençoa nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, eu estava assim, orando, pedindo a Deus, né? Deus me desse uma palavra para trazer para a igreja nessa noite. E eu fiquei aqui com mais outros capítulos da palavra do Senhor, outros personagens bíblicos que o Senhor acabou me dando, me trazendo para mim, passar para os irmãos. Então, o Tiago, eu só quero ficar aqui com apenas duas palavras. Quando o Tiago ele fala assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus. A sujeição a Deus é a submissão a Deus. Sermos submissos a Deus. Fazer a vontade do Senhor, ser obedientes a Deus, né? Submeter a Deus é nós estarmos naquela condição, como nós sempre falamos, né, o tempo todo na igreja, de sermos dependentes de Deus. Nós precisamos do Senhor, né? Tem um louvor que nós cantamos que fala, né? Precisamos de Ti, né? Não dá para viver sem o Senhor. Então isso é real, é verdadeiro na nossa vida. Essa dependência do Senhor, né? Do Deus que zela, que cuida do nosso dia a dia, em todo o tempo está cuidando de nós, em todos os aspectos da nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero pensar com você nessa noite, a respeito disso, porque a palavra diz que nós temos que submeter a Deus, que nós temos que sermos dependentes, submissos ao Senhor. Você tem sido submisso ao Senhor? Você tem buscado, procurado fazer a vontade de Deus na tua vida, meu irmão? Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Tem estado atento à voz do Senhor e tem procurado ouvir a voz do Senhor, mas tem obedecido à voz do Senhor? Sabe, irmãos, uma coisa que Deus colocou no meu coração aqui, quando eu estava meditando essa palavra, e me deu alguns personagens que eu quero trazer aqui para a gente estar meditando,
é que Deus, ele continua falando, eu sempre falei isso na igreja, isso é uma verdade. E muitas vezes, né, nós estamos ouvindo a voz do Senhor, sim. Deus tem falado comigo, com você. Só que, às vezes acontece assim, nós ouvimos a voz do Senhor, mas tomamos uma direção, buscamos um caminho diferente, né, daquilo que o Senhor está falando com a gente. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você obedecer e tomar aquela direção que Deus está dando para a sua vida. Muitos de nós temos ouvido a voz do Senhor, muitas pessoas estão ouvindo a voz do Senhor, mas têm buscado caminhos, direção, que são contrários à vontade de Deus. E é nisso que Deus quer nos mostrar nessa noite, é isso que Deus quer falar com você, comigo, cada um de nós nessa noite. Nós precisamos ter uma direção na nossa vida, nós precisamos buscar um caminho, né? Um caminho que nós temos que seguir. E o Senhor está ao nosso lado, em todo o tempo, nos orientando, nos mostrando qual é o caminho, qual é a direção, para onde que nós temos que caminhar, qual o caminho para onde nós temos que andar. Deus, ele tem nos mostrado isso. Mas uma coisa é, eu tenho buscado seguir a direção que o Senhor está me mostrando. Eu tenho buscado seguir o caminho que Ele tem mandado eu andar por esse caminho. Eu sou aquele ouvinte, mas não somente um ouvinte, sou um praticante da palavra do Senhor. Muitas vezes os filhos, né, nós somos pais, avô, avós, mas quando éramos crianças, muitas vezes a gente desobedecia um pouco o pai mandava a gente fazer alguma coisa, a gente dava aquela desobedecida, olha, não anda com aquele, não vai por ali, a gente às vezes, né, acabava fazendo aquilo que a gente queria fazer e até acabava até mentindo para o pai, porque para não apanhar aquilo tudo, e a gente estava saindo do caminho, da direção que o pai e a mãe mandavam a gente seguir, e com isso via muitas vezes problemas, situações, e depois os pais acabavam descobrindo, apanhava por causa da desobediência. Então, é assim, eu quero que você pense nisso, né? Deus, Ele está falando, nós estamos ouvindo, mas o que importa saber é, se nós estamos ouvindo, nós decidimos andar por o caminho que Deus está nos mandando, ou nós estamos buscando outro caminho. Isso é muito importante, né? Quando nós ouvimos ao Senhor e obedecemos e seguimos exatamente aquele caminho, ainda que seja um caminho, uma direção, onde você não possa nem estar entendendo o porquê, ou uma direção que você fala, puxa vida, mas eu fiquei aqui sozinho, outras pessoas, ou, sabe, porque muitas vezes a gente não consegue compreender, né? As pessoas que estão em nossa volta também não conseguem entender algumas coisas, mas se você está obedecendo a Deus, isso que importa. Obedecer a Deus, é seguir a direção que o Senhor está mandando você seguir. Eu quero ver aqui a primeira personagem que Deus me mostrou aqui, eu quero estar compartilhando com os irmãos, é no livro do profeta Jonas, né? Vamos ver aqui em Jonas, o que aconteceu aqui. Jonas, ele recebe uma missão, né? Ele é um profeta, ele é um escolhido de Deus, ele tem uma vocação. E aqui no capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Então aqui a gente vê essa situação de que aconteceu com Jonas, né? Deus chama Jonas, Deus dá uma missão para Jonas, Deus fala para ele para que ele fosse a Nínive, né? Porque Deus queria ali tratar com aquele povo, né? Deus queria que aquele povo viesse a se arrepender, né? Das coisas malignas que eles estavam praticando. Até na última pregação eu falei da maldade, até falei, na ocasião, eu falei para os irmãos, né? Da maneira como eles procediam ali, né? Na cidade de Nínive, né? Faziam coisas terríveis. E Deus sabia disso. E Deus chama Jonas. E fala, Jonas, eu preciso de você. Eu quero que você vá a Nínive e que você pregue aquele povo, para que o povo se arrependesse e tal. O que Jonas fez? Ele ouviu a voz de Deus. Né? Ele ouviu o Senhor. Deus falou, ele entendeu a mensagem, só que ele pegou um navio, em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Quer dizer,
mesmo ouvindo a voz do Senhor, sabendo qual era a direção que Deus estava naquele momento, né, dando para a vida dele, o que Deus queria que ele fosse para um lugar, ele foi para outro. Então é nisso que Deus está nos falando aqui nessa noite. Se nós estamos ouvindo como Jonas, mas na hora de tomar a decisão, nós estamos tomando a decisão certa. E a decisão certa é obedecer a Deus, irmãos. A decisão certa sempre é essa, obedecer a Deus. Porque na vida nós precisamos tomar decisões, nós precisamos seguir por caminhos, por direções, e que nós queremos ser conduzidos pelo Senhor. Não posso tomar uma decisão na minha vida segundo aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, segundo a minha vontade. Eu tenho que ter os pés no chão, eu tenho que estar firmado aonde? Na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Então, firmado na rocha, em Jesus Cristo, ali na presença do Senhor, eu vou estar seguro para tomar uma decisão firme e segura. Então, preste bem atenção nisso. Jonas, ele ouviu, ele entendeu, né? Mas como nós temos livre-arbítrio, ele tomou uma decisão contrária. O que aconteceu? Qual foi a consequência disso? Não vamos pregar aqui sobre Jonas, mas só para lembrar para os irmãos que ele entrou naquele navio, o vento começou a soprar forte, as ondas começaram a ficar agitadas, ao ponto de as ondas, né, baterem, a ponto de despedaçar os navios. As pessoas começaram a não entender o porquê que estava acontecendo aquilo, e começaram a indagar umas às outras, e Jonas estava lá dormindo e tal, e chegaram em Jonas, e ele falou, não, e acordou, e não importa que nós vamos perecer, porque o navio estava a ponto de se despedaçar. Veio uma tempestade forte, e ele fala, que declara que ele é judeu, que ele teme ao Senhor, e ele fala para aquelas pessoas, porque ele estava ciente, né, que ele tinha tomado um caminho diferente do que Deus tinha mandado. Pode me jogar ao mar, que o mar vai se acalmar. E os homens, né, não tiveram outra opção, senão ia morrer todo mundo. Então, a tempestade muitas vezes vem, e às vezes a gente fica reclamando, e quando eu falo de tempestade, são as lutas, os problemas que surgem na nossa vida. Nós estamos falando dessa tempestade aqui, né, propriamente da natureza, que no caso de Jonas foi uma tempestade realmente, né? Mas eu falo da tempestade na nossa vida, vem as dificuldades, vem os problemas, muitas vezes vem, porque nós estamos tomando um rumo diferente daquilo que Deus está mandando. As coisas não começam a não dar certo, começam a surgir muitos problemas, porque nós não estamos obedecendo aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Então começa a dar tudo errado, né? Começa a surgir muitos problemas, muitas dificuldades, a gente fica angustiado, a gente vai orar, a gente vai muitas vezes falar com Deus, e Deus fala, eu quero que você obedeça a minha voz, eu quero que você faça aquilo que eu te mandei fazer. Se você fizer aquilo que eu te mandei fazer, vai dar tudo certo. Então vem uma tempestade, ele vai enfrentar aquela tempestade, depois ele vai ser lançado no mar, um peixe grande, né, como diz a palavra, ele vai ser engolido por esse peixe, e vai ficar ali, né, 3 dias, como Jesus fala, dá o exemplo de Jonas, e ele vai, né, se arrepender, ele vai orar a Deus, Deus vai fazer com que aquele peixe vomite ele na areia, e ele vai agora para a cidade de Nínive, Nínive começa a pregar 40 dias, e Nínive será, né, a cidade ali seria destruída, né, se eles não se arrependessem, né, subvertida. Ele começa a pregar, e o que acontece? O povo se arrepende, todo mundo entra no jejum, e lá na frente ele vai questionar a Deus, e ele vai dizer lá para o Senhor o que, né? Lá no final do capítulo, né, capítulo 4, ele diz aqui, com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, o povo se arrependeu, rasgou as vestes, se arrependeu do quê? Da maldade, né, do que eles faziam com as pessoas, da maneira como eles maltratavam as pessoas, o cativo, né? E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso o que eu te disse, estando ainda em minha terra? Por isso não me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, retardinho em graça e grande benignidade, e que te arrepende do mal. Então, é uma resposta aqui para nós, né, no caso que Jonas falou para o Senhor, que ele sabia que Deus, né, ele é Deus de misericórdia, que Deus ia se arrepender do mal, que Deus ia ter misericórdia e perdoar aquele povo, mas porque o povo se arrependeu, né? Deus tem misericórdia, mas com aqueles que se arrependem. Mas esse foi o motivo pelo qual ele tomou uma direção diferente. Ele não quis, ele optou ir para Tarsis, porque ele sabia que Deus era Deus de misericórdia, que ia perdoar. Então, às vezes, né, a gente
toma uma direção, um caminho diferente, porque a gente não concorda, né, com a decisão que é maior que é de Deus. No caso de Jonas, ele não concordou, ou não, né, questionou, porque sabia que Deus ia perdoar. Ele praticamente ele não estava concordando com aquilo que Deus ia fazer, por isso ele preferiu o caminho. E muitas vezes a gente não toma uma direção diferente, não vai de encontro, não pede perdão, não se reconcilia, não vai lá, ou não se humilha um pouco e tal, porque a gente não concorda muito, porque Deus falou aquilo, mas a gente não aceita, a gente não concorda com o que Deus está falando, né? A nossa carne não quer isso, a gente quer a nossa vontade, não a de Deus, né? Ananias, por exemplo, a Bíblia diz que ele, mesmo não concordando com Deus, quando ele foi enviado para falar, de encontro a Saulo, né, que a Bíblia diz que ali em Atos, quando Deus fala para ele ir à tua direita, que Saulo estava orando, ele fala, Senhor, trouxe muitos males para cá, bem sei quem é esse homem, e Deus vai falando com ele ali, ele vai, né, não concordando muito, porque Deus queria que ele fosse lá, e o Senhor fala para ele o quê? Vai, porque para mim é um instrumento nas minhas mãos. O que ele fez? Ele foi. Ele foi até a rua direita. Ananias obedeceu. Mesmo não estando em concordância com Deus ali, né? E ele foi. Porque prevalece a vontade do Senhor, né? Prevalece a direção de Deus, não a nossa. E muitas vezes a gente entra num deserto por causa disso. Muitas vezes a gente sofre por isso, porque a gente não quer andar na direção de Deus. Aqui a gente quer seguir o nosso caminho, a nossa vontade. Mas Ananias não, ele obedeceu a Deus e falou, o Senhor me mandou aqui para que recuperes a visão e fique cheio do Espírito Santo, e orou, e Paulo foi abençoado ali, e ali se cumpriu a palavra, que foi um grande homem de Deus, o apóstolo do Senhor. Então esse é o ponto, né? Quando o perdão, a misericórdia que Deus ia ter, Jonas não concordava muito, né? E às vezes a gente está numa situação que Deus quer que a gente perdoe, que tenha misericórdia de uma pessoa, a gente tem uma mágoa, uma raiva, um rancor no coração retido contra essa pessoa, e a gente não se achega, a gente não quer se reconciliar, porque a gente sabe que Deus falou para a gente fazer isso, mas a gente não vai fazer não, porque a gente quer andar na nossa direção, nossa vontade, né? Essa é a vontade de Deus, mas não é a nossa. Uma outra situação que eu quero ver com os irmãos aqui, né? Um outro homem que ouve a voz de Deus, que toma uma outra direção contrária àquilo que Deus está falando, está no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Quando a Bíblia fala do primeiro homicídio que teve lá, Gênesis capítulo 4, fala de Caim e Abel, e diz assim, né, capítulo 4 de Gênesis, né? Aconteceu no fim de uns tempos, 4:3, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe do fruto da terra, tá? Pegou um fruto da terra e trouxe ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, as primeiras coisas, né? Não um fruto ali escolhido, do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, porque as primícias pertencem a Deus, né? Então Abel, ele deu ali das primícias, daquilo que, as primeiras coisas para Deus. Quando acordamos de manhã, nós fazemos o quê? No primeiro momento de acordar, de dar bom dia para as pessoas e fazer, escovar os dentes, fazer as coisas que a gente tem que fazer, a gente vai o quê? A gente vai orar, agradecendo a Deus. As primícias, as primeiras horas da manhã, a gente ora, a gente agradece a Deus por mais um dia, se levanta, vai lá, vai escovar o dente, vai fazer as coisas, e aí as primícias da manhã, os primeiros horários, assim que a gente acorda, né? E a gente oferece a Deus, né? As orações de manhã cedo. Então ele pega as primícias. O Caim, ele pegou um fruto, né? Um fruto ali, ofereceu aquele fruto. E o que acontece? Capítulo 5, né? Ao passo que Caim e da sua oferta não se agradou. Deus se agradou da oferta de Abel, porque ele pegou as primeiras coisas. E ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus não se agradou, porque ele pegou lá, não das primícias, um fruto lá e entregou para Deus, ofereceu para Deus. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e de caiu o semblante, ficou chateado, né? Porque Deus não se agradou, mas se agradou da oferta de Abel. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito,
Se todavia procederes mal, eis que o pecado já é à porta, teu desejo será contra ti. Compete a ti dominá-lo, né? Cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, versículo 8, desculpa, Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E temos aqui o primeiro homicídio, né, que houve no universo, que a Bíblia relata essa morte, né, que Caim ele vai matar o seu próprio irmão. Agora preste bem atenção, irmãos. Quando a gente vê toda essa passagem, já conhecemos bem essa história. Houve uma situação de que Abel ofereceu os primícias, já falamos isso, e Caim ofereceu uma oferta do fruto. Deus se agradou mais, né, daquela oferta. Não que Deus tenha preferência, Deus não faz acepção de pessoas, não é? Mas Deus conhece o coração do homem, daquele que faz com amor e daquele que não faz com amor. Isso faz uma diferença, não é verdade, irmãos? Aquele que ama a Deus e aquele que faz porque está ali naquele momento, mas não com amor. Deus se agradou aquela da oferta daquele filho que deu as primícias, que deu, né, o melhor, procura dar com amor. Até aí tudo bem. Ele ficou chateado, ficou com o semblante caído. Deus falou com ele. Ó, por que você ficou assim e tal? Se procederes bem, serás aceito. Então Deus ali, ele mostra para Caim qual foi o motivo. Por que Deus não tinha recebido aquela oferta? Mostra para que ele agora entenda da maneira como ele tinha que ofertar, da maneira como ele tinha, olha, se você procederes bem, ou seja, da próxima vez, se você me trouxer uma oferta aqui das primícias, como teu irmão fez, eu vou me agradar também da tua oferta. Então Deus falou com ele, irmãos. Deus deu a direção para ele. Deus mostrou para ele que se ele fizesse a coisa certa, o Senhor ia abençoar, ia estar com ele, ia se agradar da mesma maneira que se agradou de Abel. E a próxima oferta dos dois Deus ia receber. Mas ele buscou outro caminho. O que ele vai fazer? Ele ouviu a voz do Senhor, Deus falou para ele que o pecado está à porta, né? Compete a ti dominá-lo. Então ele ouve a voz do Senhor, mas ele vai buscar um caminho diferente para a vida dele. A Bíblia fala que diz Caim e Abel, Abel seu irmão, versículo 8, né? Vamos ao campo, estamos no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel e seu irmão e o matou. Ele matou o irmão, mas o Senhor falou com ele. O Senhor falou com ele que se ele fizesse a coisa certa, Deus ia se agradar dele também. Mas por que ele fez isso? Porque ele ficou chateado, ele se irou, ele teve ciúme, ele ficou com raiva porque o Senhor aceitou aquela oferta, né? De Abel e não aceitou a dele, mas ele tinha que cair em si, entender que ele estava errado, e o Senhor mostrou para ele que ele estava errado. Mostrou para ele um caminho. Se ele andasse pelo caminho certo, Deus ia se agradar dele. Então, olha só, irmãos, tem muita gente assim, que Deus está ali falando para ele, olha, você sai desse caminho, não faça isso, sai da roda dos escarnecedores, quando a gente fala da igreja, fecha a tua boca, né? A boca muitas vezes, né, que fala coisa errada, que fala palavrão, né, palavras torpes e tudo, mas a pessoa sabe disso tudo, mas ela não quer, ela não muda, ela continua fazendo assim, sabendo que está desagradando a Deus sim, porque ela já ouviu a voz de Deus. Porque Deus já falou com ela, Deus fala com ela o tempo todo e mostra, usa pessoas para falar com ela, fala diretamente através da palavra, fala através de um louvor, mas ela decide por ela mesma tomar um rumo diferente. Eis aí a questão, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a carne, os desejos da carne, que nós temos que lutar para se sujeitar a Deus, né? Como o Tiago disse lá, nós temos que nos sujeitar a Deus, nos submeter a Deus. Submeter a Deus é isso, irmãos, é obedecer, é saber que nós dependemos de Deus em tudo e que nós somos obedientes e tementes a Deus, a voz do Senhor. Deus falou para mim uma coisa, é uma ordem, é um mandamento da minha vida. Eu sei que tem os mandamentos que a gente já conhece, né, os 10 mandamentos, mas aquilo que Deus fala para mim hoje, fora dos mandamentos que nós já conhecemos, para mim se torna um mandamento, uma ordem. Não, mas Deus falou, né? Eu vou fazer mais ou menos, não, eu vou obedecer.
Eu vou seguir a direção que Deus está dando para a minha vida. Muitas vezes a gente teima com Deus, que nem eu falei para meus irmãos, meu testemunho, né? Quando eu fiquei desempregado, que eu seguia para procurar emprego, e Deus falava para mim assim, vai para um passeio, né? Eu passei de falar isso na igreja, eu não tenho nenhuma porta aberta. Deus falou, você vai, pode ir, vai por esse caminho. Você quer ir, você vai, mas... Então eu seguia, porque eu queria sair, eu queria, né, sair de casa, ficar naquela situação, angustiado, desempregado. Mas no fundo eu sabia que não ia dar certo nada, irmãos. Deus falava comigo e eu insistia numa coisa que eu sabia que estava errada. Isso aí acontece comigo, né? Nesse testemunho agora que eu me lembrei. Então Caim, ele matou seu irmão, mas ele recebeu a instrução de Deus. Ele recebeu a orientação de Deus. Deus mostrou para ele. Ele fez isso consciente. Não é aquela coisa que, eu fui, né? Deus não me mostrou, não. Deus falou com ele. Tanto que depois a Bíblia fala que Deus deixou uma marca, né? Uma marca em Caim, que aquele que matasse Caim, né? Seria amaldiçoado. A Bíblia fala aqui, né? O Senhor, porém, lhe diz, versículo 15, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. 7 vezes, irmãos. E pôs o Senhor o sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então ele carregou aquela morte, aquela angústia, aquela marca o resto da sua vida. Porque ninguém queria matar um homem desse, sabia que seria vingado 7 vezes. Então eu quero que você pense nisso, irmãos. Como você tem tomado as decisões na sua vida? De que maneira você tem tomado as decisões? Deus está nisso? Deus está nesse caminho? Deus tem falado contigo e tem te mostrado a direção, o caminho para a sua vida, porque Deus nos mostra, Deus fala mesmo. Só que nós precisamos aprender a seguir o caminho do Senhor, ainda que não entendemos, ainda que às vezes temos que, né, lutar contra um e outros, não importa, importa que a gente siga a vontade do Senhor. E o outro personagem, que você já deve estar imaginando, né, eu falei aqui de mais um personagem da Bíblia, está em 1 Samuel, capítulo 15, que é Saul, que é um personagem bíblico bem conhecido. No capítulo 15, capítulo 5, versículo 1, diz assim, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel, né, pelo caminho quando este subiu do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Deus, ele fala aqui, né, com Samuel. E Samuel, ele vai passar a mensagem de Deus para Saul, que era o rei, né, foi o rei que foi escolhido pelo povo. E Deus manda agora que ele entrasse lá, os amalequitas, né, que matasse a todo mundo, crianças, homens, velhos, boi, tudo, porque eles foram pedra de tropeço o povo lá quando estava na passagem do Egito, né? Então Deus agora manda que o povo agora venha se vingar e que venha destruir todo aquele povo, que matasse tudo, não deixasse nada. Né? Essa foi uma ordem que Deus deu para que Samuel falasse com o rei Saul. E Saul foi, né, irmãos? E Saul foi, entrou lá, destruiu muitas coisas, matou menino, matou criança e tudo, só que trouxe animais, poupou o rei, né, dos amalequitas, e veio embora. E aí no capítulo 15, né, aí no versículo 7, diz assim, então feriu Saul os amalequitas, 15:7, desde a Vilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Olha, Deus falou que matasse tudo, né? Porém a todo o povo destruiu a fim da espada. E saiu o povo poupar Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não se quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil desprezível destruíram. Então olha só, né? Ele destruiu, mas não destruiu tudo. Ele poupou aqui, você viu aqui o rei dos amalequitas, Agag, os bois e tudo e tal.
Aí vem aqui, né? Ele vai se encontrar com Samuel, né? Então diz assim, capítulo 15, né? Veio, pois, versículo 13. Samuel, Saul, ele disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha, então disse Samuel, que manido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos, e mugidos de bois que eu ouço? Olha, eu executei tudo, eu obedeci tudo aquilo que Deus, né, mandou, né, eu destruí tudo. E aí Samuel vira para ele e fala, mas estou escutando um barulho aqui, né, um runido de bois, de ovelhas. Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar. E o Senhor teu Deus, o resto, porém, destruiu totalmente. Então ali, né, ele vai dizer isso, e Samuel vai dizer para ele as palavras que o Senhor disse, né, versículo 16 aqui. E aí vem, né, lá no final, no versículo 19, diz assim, porque não atentaste à voz do Senhor, diz Samuel 15, 19, mas te lançaste os esposos e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor, então disse Saul a Samuel, pelo contrário, deu ouvidos à voz do Senhor, e seguiu o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Olha, e trouxe Agag, rei de Amalaque, e os amalequistas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois e designou a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel, né? Samuel disse, tem porventura o Senhor em prazer no local, sacrifício, quando é que se obedeça a sua palavra? E que obedecer é melhor do que sacrificar e atender melhor do que gordura de carneiros. Então, ele foi, aí é aquela situação de algumas pessoas, né? No caso de Saul, ele foi até a metade, né? Porque ele foi em direção, ele atacou os amalequitas, quer dizer, ele foi até, cumpriu a metade, né, do que Deus mandou. Quando chegou na parte principal que ele tinha que destruir tudo, ele destruiu. Então é aquilo, né? Aquelas pessoas que ficam assim meio que no mais ou menos com Deus, em cima do muro. Deus fala para ele assim, você larga isso daí, você larga esse vício, você, né, não age mais assim na situação, e ele fica assim, mas só um pouquinho. Ele segue ali a direção de Deus ali, mas ele fica só no um pouquinho do vício, no pouquinho daquilo que não agrada a Deus. Saul ele faz isso, né? Porque até ele vai bem, né? No início, pegou o povo, pegou o exército, foi lá, destruiu e tal. Pô, que benção, né? Mas ele vem atrás. Ele, no meio do caminho, ele resolve agora não obedecer mais a Deus e fazer aquilo que ele diz aqui que o povo, né? Ele era o rei, né? O povo até faz pressão e fala, mas ele era o rei. A decisão final sempre é do rei, né? Sempre é do governante. Mas por que que ele agiu assim, né? Por que será que ele buscou uma direção, né, fora da vontade de Deus, irmãos? A gente é assim também, né? Deus fala, Deus manda a gente fazer algo e a gente, por não concordar ou ter medo, sabe, ou não querer mesmo, né? Porque ainda dentro de nós ainda há um certo orgulho, uma certa vaidade, uma certa raiva, uma certa mágoa, a gente acaba retendo, impedindo a vontade de Deus se realizar na nossa vida, né? E aí as coisas vão rolando e as coisas vão assim, sabe, embolando na nossa vida, igreja. Preste bem atenção, porque talvez, para e penso aqui, o que fez Saul tomar uma decisão contrária à vontade de Deus era o rei. Talvez queria mostrar para o povo que a decisão vinha dele. Porque eu sou rei, eu que decido. Eu faço do meu jeito, eu sou rei. Né? Ele não era o rei. Então ele pode ser que passou aquilo na cabeça dele, né? Quem decide sou eu sou o rei. Eu. Deus falou comigo assim, mas eu vou tomar a decisão que eu acho melhor. E muita gente agindo assim com Deus, não é verdade? Deus fala com você, Deus te mostra o caminho, mas você fala, Deus falou realmente, mas eu vou tomar a decisão que eu acho que eu tenho que tomar. Por ele ser rei, ele tomou uma decisão na condição de rei. Mas preste bem atenção, irmãos. Tiago lá atrás falou o quê? Que nós temos que nos submeter, que nós temos que nos sujeitar, sermos submissos a Deus.
se você é um chefe de família, se você é um pastor, se você é um ministro de louvor, se você é até um presidente, você que teme a Deus, nós que somos do Senhor, nós temos que nos submeter à vontade do Senhor. Acima de tudo está o Senhor. Quem dá a direção na minha vida é Deus. Quem mostra o caminho é o Senhor. Nas coisas que eu vou realizar, eu apresento para Deus e peço para Deus me ajudar para que eu venha tomar a decisão certa. Eu não quero tomar uma decisão que eu venha desagradar a Deus e agradar as pessoas, mas eu preciso agradar a Deus. A Bíblia fala assim, agrade o Senhor e satisfará o desejo do teu coração. A melhor coisa do mundo é fazermos a vontade do Senhor. Deus, ele sabe como vai trabalhar nos corações das outras pessoas que não entenderem naquele momento e vai, né, mostrar que Deus está naquilo, que Deus está na frente mesmo, porque Deus vai honrar aqueles que obedecem ao Senhor. Mas aquele que não obedece, que nem ele quis fazer um sacrifício, para quê? Oferecer sacrifício a Deus? Como que Deus ia aceitar um sacrifício, né, de uma situação como essa? Não é verdade? Jesus, ele usa aquela expressão em Mateus, né, quando ele fala assim que cego guiando cego, né? E infelizmente é uma palavra assim que a gente fala com. É difícil de falar isso, mas tem gente na igreja que está cego, espiritualmente. Dentro da igreja ele está com uma cegueira muito grande. E um cego guiando outro cego, vão cair no abismo, né? Então nós temos que pedir a visão de Deus da nossa vida, a visão espiritual. Eu não posso sair por aí atropelando as coisas e tomando as decisões que eu acho que eu tenho que tomar, e a direção na minha vida. A minha vida é conduzida por Deus, a nossa vida é conduzida por Deus. O Espírito Santo é o nosso guia, irmãos. Quem guia a nossa vida é o Senhor. Eu não posso me deixar agora ser influenciado pelo povo, como Saúl deu essa para mim, uma desculpa bem esfarrapada. Eu não posso alegar que foi por causa do fulano ciclano, porque eu tenho um Deus que fala comigo. Eu tenho um Deus, quando eu oro, ele me responde. Ele fala comigo através da sua palavra, através do louvor, e que vai com certeza me dar a direção e o caminho para a minha vida. Eu preciso estar seguro do Senhor. Eu não posso ter medo, dúvida de nada não, porque eu tenho um Deus que não deixa que dúvida nenhuma venha no meu coração, nem medo no meu coração. Ele fala e a sua palavra é real e verdadeira na minha vida, e ele mostra um caminho seguro para nós andarmos. Assim como ele fez com esses homens, com os profetas, com todos aqueles que obedeceram a Deus, ele nos mostra o caminho, ele fala, o caminho é esse, pode andar por esse caminho. E a gente anda com segurança no Senhor. Precisamos ter cuidado, quando eu falei, né, no caso de situações, de influências, porque existe mesmo situações na nossa vida, e muitas pessoas que querem nos tirar da direção de Deus. Quer tirar você da vontade do Senhor, da direção de Deus para a tua vida. Aqui em Mateus 16, né, quero ver com os irmãos, versículo 21, fala assim, desde que esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, olha lá, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda de Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, em cima dos homens. Jesus vai repreender a Pedro, né? A falar, chamar Satanás, não que Pedro, né? Naquele momento, ele deu uma brecha, o Satanás ali, né? Estava ali usando Pedro para desviar Jesus do caminho, da direção de Deus. Que Jesus começou a falar a respeito da sua morte, né? Que era necessário que ele morresse, que ao terceiro dia ressuscitasse, tal, para que se cumprisse o quê? A palavra de Deus, para que a salvação, né, a vida eterna fosse derramada, né, pelo mundo, né, por todos nós, pelo universo. Se Jesus não tivesse feito aquele sacrifício na cruz, mas nós teríamos a vida eterna, né? Então, através do sangue de Jesus, né, aquele sangue foi derramado lá na cruz para nos salvar. Então, o Satanás, ele vai entrar ali, vai usar o Pedro para que Pedro desvie, para que através de Pedro falasse alguma coisa, pudesse tirar, né, Jesus, para que Jesus saísse para um outro caminho, para uma outra direção, mas Jesus repreende na hora. Muitas vezes surgem pessoas assim como Pedro na nossa vida, que vêm para tirar a gente da direção de Deus. Deus está falando para você, faça algo, faça isso, age assim, espera, ora um pouco mais.
Tenha paciência na sua casa, no seu casamento, com seu filho, com a situação dessa conta, da situação que você está passando. Aí alguém fica na sua cabeça, olha, faz isso, vai lá resolver, você tem que tomar uma decisão, você não pode ficar parado. Vai lá na prefeitura, resolve isso, vai lá não sei aonde, resolve isso na secretaria. Olha, você tem que fazer isso, você tem que tomar uma decisão na sua vida, no seu casamento, com aquela situação. Eles falam assim, ó, eu mandei você esperar, estou mandando você aguardar em mim, eu quero que você tenha paciência, eu quero que você ore mais, porque eu estou nesse negócio, eu estou na tua casa, eu estou cuidando de tudo, e você acaba muitas vezes, se você não tiver um discernimento, não vigiar, saindo da direção de Deus, da vontade de Deus. Então fique atento com relação a isso também, né? Vamos seguir o exemplo de Jesus, não só aqui quando ele repreendeu a Pedro, né? Mas nos trechos mais maravilhosos, bonitos da Bíblia que tem no Getsemane, né? Porque foi um momento derradeiro onde Jesus estava ali para ser levado, para ser morto, né? Por nós. A Bíblia diz que os discípulos ali orando, todo mundo ali naquele momento de oração, Jesus, né? Ele vai orar ao Pai, aqui em capítulo 26 de Mateus, ele diz assim, é, versículo 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Então ele ora da terceira vez, ele sabe que o caminho era aquele, a vontade de Deus era aquele, ele vai se submeter à vontade de Deus, ele vai dizer, já que não é possível passar esse cálice de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Eu vou seguir, eu vou caminhar o caminho, né, o caminho do Calvário lá, aquele caminho tão difícil, de tanta dor e sacrifício que o nosso Senhor Jesus passou. Mas ele foi, seguiu aquele caminho de dor, de sofrimento, ele disse, seja feita a tua vontade. Às vezes o caminho é árduo, às vezes o caminho é difícil, né? O caminho de Jesus foi o mais difícil que nenhum homem suportaria, foi aquele, imagine aquele caminho até chegar àquele Gólgota, né? Lugar das caveiras onde Jesus foi ali, foi crucificado, mas aquele caminho, né, em Jerusalém, as pessoas cuspindo, escarnecendo, foi um caminho difícil para seguir, mas Jesus estava seguindo porque ele estava fazendo a vontade de Deus. E às vezes a gente, né, passa uma prova difícil, a gente precisa seguir por um caminho, muitas vezes incompreendido pelos homens, muitas vezes não aceito pelos homens, até por dentro da tua casa. Muitas vezes você tem que seguir uma direção que muitas pessoas não entendem, rebatem você porque você está fazendo assim. Imagine Jesus naquele caminho, né? Muitas vezes, puxa vida, por que ele, né, poderia se arrepender e não passar por isso, por esse sacrifício, dessa dor toda, mas Jesus falou, seja feita a tua vontade, e seguiu aquele caminho. Então, para que isso aconteça na minha vida, na sua vida, para que eu venha me submeter à vontade de Deus mesmo, né? Como a Bíblia fala, sujeitai-vos, humilhai-vos, né? A Bíblia fala que nós temos que nos humilhar, em versículo 10 de Tiago 4, ele fala que nós temos que nos humilhar, né? Perante a poderosa mão de Deus, que em tempo oportuno Deus vai nos exaltar. Nós temos que nos humilhar, irmãos, diante da poderosa mão de Deus. Nós temos nos humilhado, fica aqui uma pergunta, né, para que você medite aí. A Bíblia diz, humilhai-vos, né, perante a poderosa mão de Deus. Então, em Filipenses 2, que nós conhecemos bem, então aqui é uma resposta, né, um exemplo de Cristo. A Bíblia diz aqui, antes a si mesmo, né, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Antes a si mesmo se esvaziou, nós temos que nos esvaziar, assumir a forma de servo, nós também temos que assumir essa forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, né? Tamanho foi assim a humilhação de Cristo. Assim mesmo se humilhou, se desse humilhado, tornando-se obediente, né? Obediente, submissão, obediência, até a morte e a morte de cruz. Então, nós temos que seguir por aqui. O mesmo sentimento, se esvaziar, assumir a forma de servo, como Jesus aqui, se humilhar e ser obediente, para que a gente possa seguir a direção e fazer a vontade do Senhor, né? Muitas vezes, né, como Paulo diz, o Espírito Santo impediu, né, de ele estar pregando ali, né? Ele ia pregar e a Bíblia diz que ele foi impedido por Deus e Paulo obedeceu, né? Em Atos 16, ele estava ali, ó, Atos 16:6, a visão entrou de
e percorrendo a região frígida, Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então o Espírito Santo impediu ele, não deixou que ele pregasse a palavra na Ásia, que ele tomasse um outro caminho, né? A Bíblia diz que ele então ali, né? Ele seguiu para outro caminho e ele foi obediente à vontade de Deus. Nos mostra um outro caminho e ele segue um outro caminho, obedecendo totalmente a Deus. Ele poderia falar, não, eu vou entrar aqui mesmo, não importa. Deus falou para ele, o Espírito Santo falou para ele, mas a Bíblia diz que ele ali, né? Foi impedido pelo Espírito Santo, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Foi a Troade. Ele saiu para outro caminho, obediente à voz do Senhor. Então, para terminar aqui, irmãos, né, eu quero deixar aqui aquela parábola dos dois filhos que Jesus nos deixou aqui em Mateus, e para que você fique aí nessa meditação na tua casa, né, quando você estiver ouvindo esse vídeo, em Mateus capítulo 21, versículo 28, fala da parábola dos dois filhos. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe, mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram. O segundo, declarou Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes os precedem no reino de Deus. Porque veio João, né? Porque João veio a vós, outros, no caminho da justiça, e não acreditaste nele. Ao passo que publicanos, meretrizes creram. Mas, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste final para acreditar. Então ele está falando aqui do exemplo de publicanos, meretrizes, que os judeus rejeitaram a palavra do Senhor. Veja bem, 2 filhos. Foi chamado a trabalhar na vinha. Um disse que ia, né? Porém não foi. Ah, sim, Senhor. Porém não foi. Por que não foi? O Senhor falou, ele ouviu, mas ele tomou a decisão que ele queria, como Jonas, né? Ah, o Senhor falou para ele, trabalha na vinha. Ele falou, pode contar comigo tudo bem, só que chegou no outro dia, cadê ele? Não apareceu. E é outro filho que Deus falou para ele, o outro, né? A Bíblia fala aqui do segundo, e disse, não quero, né? Não quero trabalhar. Depois se arrependeu e foi. Então pode ser que como que está hoje, vamos dizer assim, pode ser não, como que está hoje? Qual dos 2 filhos você está sendo? Você está sendo aquele filho de Deus, porque Deus tem aqueles filhos que são rebeldes, né? Pródigo. Você tem sido esse filho que está falando, Deus está falando com você, você está falando sim, Senhor, mas você não está obedecendo? Aquele filho disse sim, mas não foi trabalhar. Então você fala, sim, Senhor, mas eu não perdoo. Sim, Senhor, mas eu não me reconcilio. Sim, Senhor, mas eu não vou me consagrar, não vou buscar. Sim, Senhor. Você está sendo aquele filho que está dizendo assim, eu não quero. Mas você, na hora, você vai, o Espírito Santo fala com você, você se arrepende e você vai e faz a vontade do Senhor. Espero que você esteja sendo esse segundo filho, que mesmo não querendo, porque a nossa carne muitas vezes reluta, né? Porque a nossa vontade não é a vontade do Senhor, mas você vai ali e na hora H você se arrepende, o Espírito Santo vem e fala, você se arrepende e fala, não, eu vou fazer a vontade do Senhor. Ainda que tenha que lutar contra todos, né? Contra os homens, contra os demônios também, porque quando nós obedecemos a Deus, o inferno se levanta contra nós, mas é melhor obedecer a Deus, né? Como Pedro disse, né? Importa que obedecemos a Deus do que aos homens. Então eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação nessa noite. Que você pare e pense bem nisso. Você tem ouvido a voz do Senhor? Sim, eu tenho ouvido, pastor. Eu também tenho ouvido a voz do Senhor. Mas que direção você está tomando? Você está tomando a direção que Deus está te mandando? Você está andando por caminho que o Senhor está te mandando andar? Ou você está ouvindo a voz do Senhor e está tomando uma outra direção na tua vida? O que importa é ouvir e obedecer. E seguir o caminho. Ainda que seja um caminho do deserto, ainda que seja um caminho, né, de tormenta, não importa, o Senhor está contigo. E se você obedecer, lá na frente, Deus vai te dar vitória. Amém? Então vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por essa noite, por essa palavra, que Deus continue assim, né, nos visitando com a sua palavra, o Espírito Santo continue a se mover, né, como ele se move em nossas vidas,
Você tem estado em casa nesse período, leia a palavra, ore, se consagre, coloque louvores, né? Como nós somos a igreja, né, irmãos? Eu sei que faz falta estarmos lá com a igreja aberta, mas tudo tem um tempo certo. O tempo de Deus é o tempo de Deus, não o nosso tempo, tá bom? E não quero aqui entrar no mérito, outras igrejas estão abrindo, mas quero dizer que nós estamos esperando, eu tenho aguardado o tempo certo do Senhor, tá bom? Quero que você fique em paz, porque o Senhor tem nos guardado e vai nos guardar até o fim disso. E vamos continuar orando pelo nosso Brasil, pelas nações que estão passando por toda essa aflição, porque ainda esse vírus ainda está no mundo inteiro. Eu olho pelas familiares, pelas pessoas que estão sofrendo. Um ano que eu tenho falado que vai marcar, um ano de muitas perdas. Está acontecendo muitas coisas, né? A corrupção, mais escândalos, inclusive na nossa cidade de Mogi, né? Os irmãos estão vendo o que está acontecendo. Não quero estar falando de política, mas tem muitas coisas vindo à clara aí. Muita corrupção, muita vergonha no meio de pessoas evangélicas. Nós estamos vendo pessoas morrendo com esse Covid, famílias sendo dilaceradas, a família inteira. Nós temos que orar, né, para as pessoas que ficam. E nós temos visto isso, muita vergonha, muito escândalo, pessoas morrendo por outras doenças também, né? Pessoas estão assim sendo recolhidas e por outras enfermidades. Então, um ano de muita dor, de muito sofrimento, de muita perda, onde muitas coisas ocultas estão sendo reveladas. E eu sei que Deus está no controle disso tudo, só isso eu tenho certeza. Deus está no controle de tudo, você pode ter certeza disso. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua palavra, obrigado porque até aqui tem nos guardado o Senhor. Continue tratando conosco, continue tratando com a tua igreja, continue nos visitando nos nossos lares, aqueles que estão nos lares, Senhor. Que as tuas mãos se estendam para nos guardar, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar as nações, que o Senhor venha soprar do teu vento e venha repreender, Jesus, esse vírus do mundo inteiro. Deus, perdoa os nossos pecados e tem misericórdia do nosso Brasil e de todas as nações que estão sendo assoladas por esse vírus, Senhor. Envia paz aos nossos corações, Senhor. Entra nos nossos lares agora com toda a liberdade ao Espírito Santo e venha fortalecer aquele que está abatido, aquele que está caído, que seja fortalecido, renovado a cada dia, Deus. Que cada dia mais a comunhão aumente, a vida com Deus, a consagração. Senhor, fala conosco mesmo através da tua palavra, em sonhos, em visões, através do teu louvor, mas continua nos visitando, abençoando e fortalecendo toda a tua igreja. E essa palavra, Senhor, que venha trazer ânimo novo, que venha renovar, que venha restaurar a tua igreja e o teu povo nessa noite, Pai Santo, é o que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus continue abençoando a todos. Um grande abraço, amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.